vai pegar o Palmeiras hoje fora de casa. É jogo duro. Ricardo Lai, cadê o Lai? Tá aqui, tá lá em São Paulo, na verdade. Traz as do Vasco pra gente aí, Lai. Fala, Escobar, um abraço para você, boa tarde a todos. O vascaíno está se permitindo a sonhar, né, com a parte de cima da tabela. O time vem de 7 jogos de invencibilidade na temporada, uma vitória convincente contra o Cruzeiro, vice-líder do torneio, no último fim de semana, pelo Brasileirão em São Januário. Só que hoje tem desfalques importantes. O Carlos Cuesta tem uma lesão na coxa esquerda, não joga. Barros tem que cumprir suspensão, terceiro cartão amarelo, também é desfalque. E o Matheus França, que poderia ser uma opção ali no banco de reservas para o decorrer da partida, está com problema no tornozelo. A boa notícia é que o Tietê volta recuperado de lesão, ele era o titular antes de se machucar, e a gente vai ver aí no campinho a provável escalação do Vasco, com o Lucas Oliveira, que deve fazer a dupla de zaga com o Robert Renan. A lateral esquerda, o Puma Rodrigues, ainda improvisado, está em boa fase o Puma Rodrigues. O Lucas Piton está machucado, e na frente, Rayan e Coutinho, com boa fase dos dois, para tentar quebrar um tabu. Tem tabu para ser quebrado aqui, Escobar. Pois é, Ricardo Lai, onde tem notícia, ele vai. Um abraço, querido. Ele tá falando de tabu aí, né? Olha o Fernando Diniz como é que tá feliz. Por quê? Porque o Vasco tá jogando bem, tá quebrando vários tabus. Hoje, contra o Palmeiras, inclusive, o Vasco vai tentar derrubar mais um deles. 2 vês e uma constatação. Vitória, Vasco! Fernando Diniz está empolgado e com razão, celebrando assim cada vitória do Vasco na temporada. É só o começo. Uma porrada de coisa que a gente tem que fazer. O time, sob o comando dele, conseguiu derrubar algumas marcas negativas em 2025. Por exemplo, venceu pela primeira vez na história o goleiro Cássio, jogador do Cruzeiro, ex do Corinthians. Foi sábado em São Januário. Antes disso, Cássio nunca havia perdido para o Vasco em 18 jogos disputados. Caiu essa escrita. Outras foram contra equipes de São Paulo e em São Paulo. Primeiro, vamos falar daquela goleada por 6-0 sobre o Santos. Foi a primeira vez que o Vasco fez 6 gols em uma mesma partida desde 2008. Para enlouquecer a torcida do gigante do Morumbi em todo o Brasil! E também foi a primeira vitória por 6 gols de diferença desde 2007. O fim de 2 longos tabus de uma só vez. De novo. 6-0 e é pro Vasco no Morumbi. Curiosamente, também no Morumbi, antes desse jogo, o Vasco de Fernando Diniz venceu o São Paulo por 3-1. Fazia 8 anos que o Vasco não vencia como visitante na cidade. Que jogo do Vasco fora de casa! Esse cenário é parecido com o de hoje, o Vasco atuando como visitante em São Paulo. Dessa vez o adversário é o Palmeiras, que não perde para o Vasco há uma década. A última vitória vascaína no confronto foi justamente no palco do jogo desta quarta-feira. 2015, Campeonato Brasileiro, estádio do Palmeiras, Vasco 2-0. Gols de Rafael Silva e do camisa 10, Nenê. Pra tirar do Fernando Praz e botar de mansinho no fundo da rede do Palmeiras. A esperança do vascaíno em ver mais um resultado positivo tá amparada pelo momento. São 7 partidas seguidas sem perder. Por isso que o homem tá alegre e não esconde isso de ninguém. Vitória, Vasco! Vamos colocar aqui na tela, gente, já os relacionados para esse jogo do Vasco. A gente tem muita coisa para comentar hoje, porque tem muito jogo, assim que é bom, quarta-feira recheada. Tá aí na tela, relacionados, Andrés Gomes, Coutinho, Daniel Fusato, David, Estrela, Euder, Garré, GB, Hugo Moura, Léo Jardim, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Matheus Carvalho, Nuno Moreira, Pablo, Paulinho, Paulo Henrique, Paulo Ricardo. Ricardo, erraram? É o Paulinho, que é da base, mas como já tem Paulinho, colocaram o nome dele. Garoto bom, ele? É bom, é muito bom. Fez um bom campeonato carioca. Estava sendo pretendido até pelo Atlético Mineiro, mas nesse momento o Vasco não tem intenção de liberar, ainda mais para um concorrente direto. O Puma, Rayan, Robert Renan, Verrete, Vitor Luiz e o Tietê aí. Depois de lesão, ainda voltando, bem que a né? produção botou ali que é relacionado ao Vasco, senão eu ia achar que era a escalação do Ancelotti já. Já tem uns 4 aí Poderia, que poderiam né? estar lá. Quem que poderia estar Léo lá? Jardim, Paulo Henrique, Felipe Coutinho e Rayan. Tu viu ele falando, Fernando? Eu vi, ele tá assim, cara. Eu já não sei mais o que fazer. Eu gosto dele. dessa sua skin, Pedrosa. É isso, pô. Tem nenhum absurdo. É isso, cara. É isso, cara. É isso. Pau na mesa, Pedrosa. É isso, reage, Pedrosa. Vamos botar a possível escalação aqui?
Aí, tá aí. Podem ter algumas mudanças aí. Então vamos falar? O Léo Jardim no gol, o Paulo Henrique pelo lado direito, o Lucas Oliveira e o Robert Renan, a dupla de zaga. Desse jeito aí que tá mesmo? O Robert no lado dele mesmo, Isso, bonitinho? por quê? Vamos lá. Porque ontem você tinha falado que poderia ser o Robert na direita e o Lucas Freitas aqui do lado dele, né, de Porque origem. o Robert, ele se deu muito bem jogando na direita sem problema nenhum. Vamos começar falando da zaga. A questão é, o Lucas Freitas, que vem fazendo até um Sim. ano bom, vamos Regular, dizer assim. né? Vamos um ano dizer. regular. Ele falhou no jogo contra o Bahia, ele entregou a bola. Ele fez até um bom jogo, mas ele entregou a bola pro jogador do Bahia, o Sanabria, e conseguiu fazer o gol. O Lucas Oliveira, no jogo que ele entrou contra o Flamengo, ele entrou muito bem. Ele teve que segurar uma rabuda, digamos assim, Sim. no momento que o Robert teve a concussão, e ele entrou muito bem. Então, o Diniz, ele é o cara que gosta de priorizar quem tá bem, quem tá entrando melhor, quem tá num momento bom. Então eu acho que o Lucas Oliveira tem grandes chances de ganhar essa vaga na vaga do Lucas Freitas, e isso é uma dúvida do próprio Fernando Diniz, justamente porque você não vai deslocar o Robert de lugar. Então você mantém o zagueiro pelo lado direito e o zagueiro pelo lado esquerdo. A volta do Tietê, ela é uma volta que o Vasco tomou todo cuidado para ele retornar 100%, porque a volta contra o Botafogo, quando ele se machucou de novo, foi uma volta acelerada, muito por conta também da lesão do Jair e pelo teor do jogo ser mata-mata. Então, o Tietê... E por ele gostar de jogo grande, dele ter um mental competitivo, vitorioso, Exato. e conhecer bem o Botafogo, Mas eu acho a volta foi precipitada. foi precipitada. E isso ficou claro, porque ele se machucou de novo. Dessa vez, ele deve iniciar o jogo. A chance é muito grande dele iniciar o jogo com uma minutagem reduzida, até porque tem um Cocão lá no banco de Ele vai reservas. na maré contra, porque que eu acho bom, que é o que a gente sempre defende aqui, quase ninguém faz. Sim. Tá machucado? Começa com ele É. e vê o quanto ele vai durar, em vez de, eu tenho o quê? Eu tenho 20 minutos pra usar o cara. Sim. 20, também não, né? Mas 45. Eu tenho 45 minutos pra usar o cara, começa com o cara. E é até bom, porque se ele se machucar ou alguma coisa acontecer, você pode trocar. Agora, geralmente, eles fazem o contrário. Eles deixam pra botar no decorrer do jogo, né? Mas Quando o tem uma Diniz não minutagem leva menor. muito isso em consideração. O Diniz é um cara que é até engraçado, né? Quando o GPS tá apitando no treino, ele acha que o cara tem que continuar treinando? O cara continua treinando. Tira o GPS e continua o treino. Ele é um cara que sente muito o que o atleta vai responder. Se o Tietê falou pra ele que ele tem condição de começar como titular, ele vai colocar o Tietê como titular. Você pode ter certeza. É igual o papo que a gente estava conversando aqui sobre poupar o Felipe Coutinho ou não. Meu amigo, pro Diniz isso não existe. Pro Diniz, o cara, se ele tá bem, ele tem que jogar. O que faz o jogador ganhar ritmo de jogo, ganhar condição física, é jogar. Então, na cabeça dele, é isso. E é por isso que o Tietê deve ser titular hoje. O resto é o mesmo, mas... O Puma pelo lado esquerdo, o Tietê e o Hugo Moura. O Hugo Moura como primeiro e o Tietê como segundo. Puder abrir aqui a tela, por favor? Aí, muito bem. Felipe Coutinho, Ryan, Nuno Moreira pela esquerda e o Verratti lá na frente. Lembrando que o Barros está suspenso, por isso que ele não é titular. Fala, Até porque, Pedrosa e Fernandinha, ontem a gente mencionou aqui sobre a ausência do Cauã Barros, que pra mim essa é a principal ausência, embora o Cuesta tenha chegado muito bem à zaga do Vasco da Gama. Então o Tietê seria uma peça crucial para essa posição que não vai ter o principal jogador, o Cauã Barros. Que a gente brinca aqui, o Pedrosa brincou outro dia, Pitbull e tal, mas de fato é isso. Desde quando ele chegou e se tornou titular nesse retorno dele, o Vasco não perdeu. Isso não é uma coincidência, porque ele é uma peça importante. Sim. Eu tô com vocês nessa, e eu acho que tem que ouvir o atleta também, porque o atleta pode chegar e falar: ô Diniz, eu prefiro começar. Eu não tenho 90 minutos para jogar, mas eu prefiro começar. E pronto. E a gente está falando de um Tietê, que assim, conhece muito bem o futebol do Fernando Diniz, um cara extremamente experiente, e é um jogo grande. É um jogo importante que com certeza o Tietê quer começar essa partida. E tem a lei do ex, que pode pintar aí pro Tietê, né? Mas tem um outro ponto importante também, nessa parte da frente aí. Aqui, essa linha que você está falando, Ryan, Nuno e Verratti e o Coutinho. O que eu posso trazer de informação para vocês é o seguinte: não se espantem se o Verratti começar no banco. Não se espantem. Já hoje? Não se espantem. O Verratti é um jogador que ele é muito valorizado pelo Diniz, ele é o líder do Vasco, ele é um cara muito valorizado pelos jogadores, muito valorizado. Os jogadores amam o Verratti, ele é um líder dentro de campo, mas já há conversas dentro da comissão técnica sobre a possibilidade de utilizar o Verratti no banco em jogos que você vai precisar de uma exigência física maior, principalmente lá na frente. E o que eu quero dizer é, não tem nenhuma novidade. Para quem acompanha o Vasco, sabe que o Verratti começou no banco contra o Corinthians.
no jogo em São Januário. O Vasco perdeu aquele jogo, ele até entrou, fez gol de pênalti e tudo mais, foi o jogo até Quem que se machucou o Tietchan pra ele se entrar? machucou. Foi o Tietchan, né? Foi o Tietchan que se machucou. O que eu quero dizer é o seguinte, já há alguns jogos, uma conversa entre a comissão técnica e o próprio Fernando Diniz sobre a possibilidade de você poupar o Verratti ou, no caso, botar ele no banco. Então, não se espantem se ele começar no banco hoje. E quem fica no lugar dele? Seria ou o Carlos Andrés Gomes ou o próprio David. São as duas opções para esse caso, Qual que porque você o Matheus prefere? França se machucou. O Matheus França teve uma entorse no tornozelo e ele deve ficar algumas semanas aí parado. Eu, nesse momento, colocaria o Carlos Andrés Gomes, porque para mim o David não tem entrado bem. Os dois últimos jogos do David, apesar de ser um jogador que eu gosto, é um jogador que entrou mal, perdeu gols, inclusive, tanto contra a Bahia quanto contra o Cruzeiro. Então eu entraria com o Carlos Andrés Gomes. Dito isso, o que eu acho, isso é uma informação que realmente está sendo discutida, tá? No final das contas, a palavra final é sempre do Diniz. Sempre. Claro. Você pode sugerir, você pode falar e tudo mais, mas ele tem resolvido manter o Verratti. No jogo de hoje, até por ser o Palmeiras fora de casa, num gramado sintético, não se espantem. Pode acontecer. É isso. E é até uma questão até lógica, se a gente for pensar no adversário, um poderoso Palmeiras, multicampeão aí na última década, muito potente, o Abel Ferreira um super cara, jogando em casa. O gramado sintético é um gramado que acelera muito o jogo, bom pro Coutinho, bom pro Vasco, mas bom também pro Palmeiras, que é a sua casa. E o Verratti é aquele cara super decisivo, um cara que tem faro de gol, mas nessa questão dessa intensidade, dessa necessidade, às vezes, de até você sofrer um pouquinho pra sair na boa, ele pode não ser a melhor opção, né, Vene? Fernandinha, nesses quase 4 anos de SBT aqui como comentarista, uma coisa que eu aprendi é jamais criticar uma escalação, porque com certeza o treinador colocou aquilo que ele acha melhor para aquele determinado jogo. Porém, ele pode perceber ainda no primeiro tempo que a estratégia dele não deu certo, então ele tem o direito de mudar. Onde eu quero chegar? Ele vai escalar aquilo que ele acha melhor para pegar o Palmeiras nessa noite. Se a gente estivesse falando de um Verratti vivendo uma grande fase, a gente não estaria discutindo isso, nem a comissão técnica estaria discutindo isso. Porém, o Verratti não vive uma grande fase e eu não acho nenhum absurdo ele começar no banco de reservas, até porque o Gomes chegou muito bem, tem feito boas partidas. Então, assim, não seria nenhum absurdo e eu não vou criticar o Diniz. A minha crítica aqui pós-jogo é se ele perceber que deu errado e logo depois ele continuar com esse erro, que já aconteceu em algumas partidas. Sabe, Dito isso, espero que ele escolha o melhor e que o Vasco saia com uma vitória. Ele chamou o Alex, sabe por quê? Tava aparecendo a gola da camisa dele. Cadê o Cris? Obrigada, Alex. Ele tava aqui numa correria, querendo esconder, e eu tava já te sacando aqui há um tempão, fingindo que não tava te vendo. O que tem por baixo dessa camisa do SBT aí, Lucas Pedrosa? Eu tava vendo só a pontinha da gola dele. Aí o que ele tá com roupa? Parecia uma roupa de padre, uma gola branca. Pedrosa! Danado! Não acredito! Olha aí, Hoje Vene. todo mundo é Vascão, não tem jeito. Quer também, Vene? Não. Eu sou fogão. Eu tenho alergia, Pedrosa. A Cruz de Malta, você tem? Eu tenho. Começa a coçar. É porque assim, existe um ritual, tá? Dentro da torcida do Vasco. Ué, e o tênis? É esse, o homem, esse é o o homem tênis tá da aqui. vitória. Se tem jogo do Vasco, pra quem treina, gosta de ir pra academia, tem que ir de camisa do Vasco. Tem entendeu? isso? É Se uma o Vasco regra? ganhou, tem que ir de camisa do Vasco pra academia. Que aí você vê a legião dentro do Rio de Janeiro. E no Brasil, né? Eu ia fazer uma brincadeira, mas eu não vou fazer. Por quê? Porque Você eu ia tenho dizer que o amor ao meu povo não estava matrimônio. usando muito a camisa do Vasco em academia, é isso? E agora tá passando a usar? É isso? Já tem tempo aí, Vene. 7 jogos. Mais de um mês. Tem mais de um mês. Academia lotada. Vascademia, vamos lançar. Cheiro de naftalina e todo mundo camisa do Não teve a Vasco. Vasco Corrida? Vai ser a Vascademia. Meu Deus. Pedrosa, tá confiante pro jogo Vai ser de no hoje? segundo andar, Pedro? Não. Academia? Segundo andar? Olha, Isso aí já acabou há muito tempo. Ufa. Denê. Já acabou. Não, muito só tempo. foi uma pergunta, gente. Essa história já acabou há muito tempo. Talvez vão ter 4 andares. São os 4 melhores times Ou do no Brasil. segundo subsolo. Tem academia que é no Você subsolo. ouviu o que ele disse? Você ouviu? Não. Ele disse. Ah. Talvez 4 andares, que são os 4 melhores times do Brasil. Não é nenhum absurdo. Quem é o semifinalista da Copa do Brasil, Daniel? Você. É o Vascão. Vasco da Gama, Cruzeiro, Fluminense e Corinthians. Corinthians. É isso aí. Qual é o 4º melhor ataque do Campeonato Brasileiro, Daniel? Vascão, pô. Obrigado. Se eu tô confiante? Ele só trouxe fatos, Fernandinho.
Ele abanou a cabeça e disse que não, Peninha. Não tá, não? Pra hoje? Confiante. Que isso, Pedrosa? Confiante é uma palavra muito forte. Reage, Pedrosa! É o momento que você tem que reagir hoje, porra! Ó, o que vier é lucro. Ó, eu não sei como, mas tem que parar a dupla de ataque, Flaco Lopes e Vitor Roque. Deu um jeito, hein? O que vier é lucro. A gente tá desfalcado hoje, bastante desfalcado. Se você for colocar aí os 12 pontos em disputa contra os times de G6, Bahia, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, o Vasco já fez 7. Verdade. Então vão ter a oportunidade de fazer 12. Mas tá relaxando não, né? Não, relaxando não. Só bom. tem que entender a realidade de cada um. A realidade do Vasco já se livrou da zona do rebaixamento, não tem mais o que se pensar nisso. 7 pontos lá do primeiro colocado do Z4. E agora é pensar lá pra cima. Mas vai enfrentar hoje um adversário que tá disputando o título, é bem melhor que o Vasco, dentro de casa, então tem que ter pé no chão. O empate hoje já é muito positivo. Mas eu acho, GV, que se a gente parar para observar desses 10 jogos aí que o Palmeiras enfrentou o Vasco e levou a melhor em 7 deles, talvez esse ano, talvez esse momento, o Vasco seja o melhor Vasco desses últimos 10 jogos. Porque a gente está falando de um time que não perde as 7 rodadas, a gente está falando de um time que vem de um empate contra o Flamengo, uma vitória contra o Bahia e uma vitória contra o Cruzeiro. E agora pega o Palmeiras, ou seja, são 4 times que estão ali, G4, G6 do Brasileirão. Então a gente vive um momento em que o Vasco hoje, eu particularmente, eu tô confiante. Eu acho que o Vasco é capaz de chegar lá do Allianz Parque, pelo menos morder um pontinho. Mesmo com o Lucas Oliveira entrando no time, no lugar do Cuesta, e o Tietê voltando à equipe, jogadores que não vinham atuando nessas últimas partidas? Essa questão na zaga, a ausência do Cuesta, eu acho que o Vasco vai acabar sentindo muito, porque começou muito bem essa trajetória dele com a camisa do Vasco, mas o Lucas Oliveira, quando teve que entrar contra o Flamengo, também entrou muito bem, deu conta do recado, foi muito elogiado, inclusive, pelo Diniz, mas para mim quem vai fazer mais falta no meio campo é o Barros, que está suspenso, não pode jogar. Com o Barros, desde que o Barros estreou, o Vasco ainda não perdeu. Só que aí você tem também um Tietê que está voltando e que até se lesionar era titularíssimo desse Vasco do Fernando Diniz. E aí eu até faço uma outra provocação para você que está em casa. Quando o Barros voltar e se o Tietê for bem, quem é que sai? Eu não acho que o Barros vai sair do time e eu também não acho que o Tietê, se voltar bem, vai sair do time. Eu acho que vai sobrar para o Hugo Moura. Fernandite, ex-Fernandite, Tietê, no time do Vasco hoje. Vamos botar o campinho na tela? Você fala pra mim desse retorno do Tietê. O Tietê conhece bem os gramados de São Paulo, jogou muito tempo por lá. É um cara, enfim... Inclusive no próprio Palmeiras, né? Jogou no Palmeiras. É uma possibilidade de ex, inclusive. Não, o retorno do Tietê é importante pro Vasco, mais uma opção para jogar no meio-campo. Boa tarde pra galera de casa. Só que muda o jeito do Vasco jogar um pouco, né? Com relação à falta do Cauã Barros. Eu acho que o Vasco vai deixar de ter um poder defensivo maior. Eu já falei sobre isso aqui. O centro do campo do Vasco tem estado muito forte com o Hugo Moura e o Cauã. Só que o Vasco ganha ofensivamente. Dependendo das circunstâncias do jogo, a gente não sabe da necessidade de o Vasco ser tão ofensivo durante um jogo como esse. Porque o Palmeiras a gente já conhece já há muito tempo, o Palmeiras do Abel. Mudam os jogadores, mas continua sendo o mesmo Palmeiras pragmático. Aquele Palmeiras que costuma não se expor tanto, mas quando vai ao ataque costuma ser muito letal. Só que o Vasco vem num momento muito interessante. O Vasco fazendo um bom jogo contra o Palmeiras, ele pode fechar essa sequência de 4 jogos contra 4 times na parte de cima da tabela, sem perder um jogo ou até vencendo. Hoje é mais difícil que os outros. Não sei se era... Talvez o Flamengo fosse mais difícil que hoje. Não sei se era mais difícil do que o jogo do Flamengo. O que vai determinar o resultado do jogo de hoje não é só o comportamento do Palmeiras, mas sim o comportamento do Vasco. Se o Vasco vai mudar a sua forma de jogar... É difícil, cara. GV, difícil. Não dificulta o jogo que o Vasco quer fazer. Pode ter um pouco de dificuldade com relação ao time do passe, mas isso no início já pega. O Diniz tem dado muita confiança para esse time. Mas todos os últimos jogos teve sustinho. Negócio de sair jogando. Todos. Mas aí vai ter sempre, corre, pela característica do time.
E aí depende da decisão que os jogadores tomarem em campo. E a gente tem visto nesses últimos 4, 5 jogos as decisões serem melhores tomadas, assim, sendo melhor tomadas. Por quê? Quando você tenta correr um certo de risco nessa forma de jogar e você não tem as opções, porque o mais importante não é quem está com a bola, é quem dá as opções sem a bola. E o Diniz já bate muito nessa tecla. Quem está com a bola tem a responsabilidade, mas quem está sem tem mais ainda para dar as opções na hora da construção. E isso faz toda a diferença nesse modelo do Diniz. Ô, Fernando Santos, o senhor que jogou aqui, exatamente nesse time, no Cruz Maltino, no Vasco, jogou muitas vezes em São Januário, no Aliança não, né? Porque tu é velho. Não, o senhor era Parque Antártica, né? Lucas Oliveira no lugar do Cuesta. Olha, faz diferença, é óbvio, em termos de confiança, em termos de imposição, principalmente física. Fisicamente, o Cuesta é mais forte do que o Lucas. Mas o Lucas é muito bom jogador. Quando ele foi contratado para jogar. Só que não conseguiu desenvolver, acabou não acontecendo. Mas o jogo do Flamengo, eu até brinquei aqui que o Vasco ganhou mais uma contratação, que foi a participação muito boa do Lucas Oliveira, e ele dá opção. E é legal do Diniz é que ele mantém o critério. O Lucas Oliveira é destro, foi muito bem, saiu um destro, vai jogar o destro, porque ele já jogou com o Robert Chan pela direita e o Lucas Feito pela esquerda. Só que o Diniz é muito legal, né? Ele é muito criterioso com relação a essas coisas, com relação a respeitar o que ele trata com os jogadores, e tem que jogar o Lucas mesmo, e o moleque vai bem sim. E vamos torcer para os laterais continuarem com a mesma ofensividade, por quê? O grande diferencial do Vasco é o Felipe Coutinho, é esse cara que faz as coisas acontecerem de forma diferente. Mas o lado do campo do Vasco tem sido muito, mas muito importante. Por quê? Eu acho o Ryan hoje mais importante que o Couto. Hoje. Porque mesmo quando o Couto sai, como o jogo contra o Botafogo, o Ryan tá ali, meu irmão, dando trabalho, segura a bola. É um bom debate. O Ryan... não tô falando que joga mais bola, não, gente. Porque aí, pô, não dá pra comparar a carreira dos dois. Mas hoje, ele é mais imprescindível. Tanto que o Coutinho saiu contra o Botafogo e o Vasco segurou ali, meu irmão. Eu vou te ajudar, porque o Ryan é aquele cara do gol. É aquele cara que ele pega a bola, ele visa o gol. Ele tá sempre procurando o gol, finaliza de perto, de longe, tem a bola aérea muito boa. E com a passagem do Paulo Henrique fazendo a profundidade, o Paulo Henrique num dia interessante, com o Puma também, fazendo a profundidade, o Vasco ganha por dentro, já vê, porque Ryan vem pra dentro, Nuno Moreira vem pra dentro e o Vasco ganha contingente no meio do campo, que é um lugar onde o Palmeiras sempre costuma ser muito forte. E o Vasco forte por dentro, com a lateral grande, tem gente dentro da área. Uma pergunta. Pergunta sincera. Pergunta honesta. Pergunta... Quando o Piton voltar, titular absoluto ou vai dar dor de cabeça ali porque o Pumita tá muito bem? Pergunta pros dois. Eu acho que ele volta como titular, mas não vai ser absoluto, não. Eu acho que a partir do momento que ele tiver uma... Acho que até mesmo dentro do jogo pode ser substituído. Fosse o senhor, Flávio Diniz. Não, eu iria com o Piton. Pelo critério, o Diniz volta com o Piton. Só que o Puma Rodrigues está muito perto dele com relação a qualquer falta de ritmo, falha, não conseguindo entregar o que se espera do Piton, o Puma já está pronto para jogar. Sem entrar na parte tática posicional, porque eu não gosto de falar disso, mas vou ter que dar esse pitaco, muda. Porque com o Pumita, o Vasco joga um pouco bem mais... Como é que você falou agora a expressão? Que ele joga de perna direita aqui, então naturalmente perde o fundo, porque ele não vai levar o fundo. Com o Piton é o contrário, você ganha essa profundidade nas laterais. Tem funcionado bem com o Pumita, cortando para dentro, diagonal, jogo de aproximação. Quando azeita, quando você troca o Piton pelo Puma, não é só trocar o CPF. Muda um pouco o modelo de jogo também. Foi só uma observação só, para depois não falar que eu não avisei, entendeu? Foi uma boa, entendeu? Boa observação. Só que eu vou acrescentar um pouquinho. O Puma tem a perna esquerda, ele usa o fundo. Ele usa o fundo do campo, tem a perna esquerda, ele utiliza a perna esquerda, ele leva a bola para o fundo e acaba cruzando com a perna esquerda. Já fez isso algumas vezes. E o que, na minha opinião, é muito interessante. É claro, até a corrida. É claro. É isso aí. Até porque o cara que é canhoto, ele pode cruzar a qualquer momento. Isso. O Puma não, ele precisa se ajeitar o corpo para fazer o cruzamento, principalmente com a bola correndo. E o Piton consegue cruzar com o cara na frente dele. É bizarro, ele dá uma colher assim, ó, aqueles cruzamentos com o Piton. E sem contar o entrosamento que ele tem com o Pablo Verratti. Né? A gente vai lá então pro Vasco agora então com o Cícero Melo, porque o Vasco tem aquela sequência bem pesada nesse momento do campeonato, contra Flamengo, Bahia, Cruzeiro e Palmeiras, mas a verdade é que de 9 pontos disputados nessa sequência, até agora o Vasco já tem 7. Então é uma boa sequência do time do Fernando Diniz. Cícero. É verdade, Bruno. Bom dia para você, para Mari Pereira, para o Jailson e para o Fã de Esporte, especialmente torcedor Cruz Maltino. É um jogo complicado para o Vasco, mas o Vasco tem um bom retrospecto.
Jogando na capital paulista. Em 2 jogos no Morumbi, olha só os resultados. Venceu o São Paulo por 3-1 e venceu o Santos, uma goleada incrível, 6-0. No primeiro turno, o jogo em São Januário, 7ª rodada, dia 4 de maio, o Vasco perdeu para o Palmeiras 1-0, gol do Vitor Roque. O Vasco está em 12º lugar, com 30 pontos ganhos e 40% de aproveitamento. O último jogo, uma grande vitória. 25ª rodada, sábado passado em São Januário, venceu o Cruzeiro por 2-0. O Vasco não perde há 7 jogos. São 3 vitórias e 4 empates, contando com os 2 empates diante do Botafogo na Copa do Brasil. A última derrota foi em São Januário. 21ª rodada, dia 24 de agosto, Corinthians venceu o Vasco em casa, a casa do Vasco, por 3-2. Um detalhe, o artilheiro argentino Verratti, que é o artilheiro do país na temporada com 24 gols, já está num jejum de 5 jogos sem marcar. E ele nunca marcou um gol contra o Palmeiras, um dos poucos times que ele não marcou gols. Ele está no Vasco desde 2023, já jogou 4 vezes contra o Palmeiras e ainda não foi às redes e disse que dessa vez ele vai às redes. O técnico Fernando Diniz tem desfalques, o Barros, volante, suspenso pelo 3º cartão amarelo, e o zagueiro Carlos Cuesta com lesão na coxa esquerda e o atacante Matheus França entorce em tornozelo direito. Em compensação, o Fernando Diniz terá a volta do volante Tietê, recuperado de uma lesão na coxa esquerda, e ainda tem o atacante GB à disposição, recuperado também de uma lesão na coxa. Para a gente terminar, provável escalação do Vasco para esta noite. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Lucas Oliveira, Robert Renan e o Puma Rodrigues, que continua jogando. O jogador do Vasco, o Lucas Piton, continua lesionado já há muito tempo. Meio de campo com Hugo Moura, Tietê, Felipe Coutinho e o Nuno Moreira. E na frente o garoto Ryan, um dos destaques do Vasco na temporada, se não o principal. E o Verratti, que diz que vai às redes hoje, Bruno. Será? Que coisa, hein, Cícero? Cicinho, no primeiro turno, foi 1-0 para o Palmeiras na casa do Vasco. O gol dele, do Vitor Roque. E agora esse encontro, o Vasco muito melhor, já mais organizado. O Diniz finalmente conseguiu fazer com que a equipe evoluísse. E o Palmeiras é sempre aquela força, ainda mais jogando em casa. O momento do Vasco realmente é diferente. O bom momento do Felipe Coutinho, também desse menino Ryan. Paulo Henrique, pela lateral direita, está jogando muita bola. Então, assim, o Diniz está dando cada dia mais uma consistência para essa equipe do Vasco, que do outro lado tem o Palmeiras, que na minha opinião é favorito, mas tem tudo para ser um jogão, Renato. Tem tudo para ser um jogão porque o Palmeiras tem implanta esse ritmo de jogo que faz com que o adversário também venha a estar ligado os 90 minutos, porque se não tiver ligado vai tomar gol. O Palmeiras não tá para brincadeira não, mas o Vasco também, esse time do Diniz é um time que assusta também o adversário, por isso que eu falo que vai ser um grande jogo, mas acredito no favoritismo do Palmeiras. Se é Vasco, está na colina.